Imagine um vídeo onde uma pessoa chorando diz para a Nestlé: por favor, parem de fabricar chocolates. Você diria, obviamente, isso é um absurdo, mas foi praticamente isso que Andressa Urach fez. Claro que não foi pedindo para a Nestlé parar de fabricar chocolates, foi uma outra coisa que nós vamos explicar aqui. E calma, não saia daí. Eu vou passar o áudio da Andressa Urach e você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Mas antes, permita-me apresentar para você que ainda não me conhece. Muito prazer, eu sou Hafner, falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Já quero te convidar para você fazer parte desta grande e abençoada família. Hoje, dia 22 de julho de 2021, dia que eu gravo este vídeo, já somos uma família de 254 mil integrantes e você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. A você inscrito, inscrita, não tenho palavras para agradecer. A você que se tornou membro do canal, quero agradecer também o teu like, o teu comentário e as tuas dicas para que possamos melhorar aqui a nossa forma de apresentarmos os vídeos e também os nossos conteúdos. E vamos lá, eu já vou colocar o áudio e você vai entender exatamente onde eu quero chegar, embora vamos fazer uma análise observando um outro lado que talvez a Andressa Urach quer de uma forma velada passar para nós. Vamos lá. Que sai da Universal, a gente aprende, né, que quando a gente tá lá dentro, a gente não pode frequentar outras igrejas, porque a gente estaria misturando os vinhos. Então a gente aprende a ficar só na Universal. Então a gente tem até medo de sair da Universal, né, por desobediência a Deus. Então eu posso dizer. Então eu queria pedir perdão e queria mandar um recado pro Bispo Macedo, já que a gente não teve a oportunidade de conversar, né, Bispo? O senhor sabe que a primeira vez que nós nos conhecemos, o senhor me deu uma orientação para mim me afastar de um amigo gay. E eu obedeci, mesmo amando ele. Por amor a Deus. Naquele momento eu fui abraçada pela igreja, né, pela minha obediência de sacrificar a pessoa que eu amava. Olha, eu já quero começar comentando aqui essa parte, vou comentar por partes, claro. Isso é um absurdo que é praticado em muitas igrejas. Não é característico da Igreja Universal. Muitas igrejas fazem isso. Ou seja, eles pregam, na verdade, pregam o amor, que você deve amar o próximo, enfim, mas, por outro lado, eles também ensinam a intolerância, eles ensinam a segregação. A Bíblia diz: segui a paz com todos, a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não é uma questão de eu me afastar de uma pessoa por conta, digamos, da orientação sexual dela. Isso aqui é um absurdo. Eles fazem isso com outro propósito. Isso faz parte do processo alienatório, da alienação religiosa, do sequestro da subjetividade, afastar a pessoa do mundo. Tem deles que dizem o seguinte: olha, fazer faculdade afasta você de Deus, você se esfria. E muita gente parou de estudar, deixou de fazer uma faculdade pensando que é isso mesmo, né? E estão hoje aí. Esses que fazem parte das cúpulas dessas organizações religiosas, muitas dessas não são nem mais organizações religiosas. Já é outra coisa, isso mesmo que você está pensando, né? A organização crime, aí você já sabe. E tem outras que já nascem assim mesmo. E enfim, eles implantam, colocam na cabeça da pessoa
e que ela não deve estudar, se afaste dos amigos, e não é bem assim que o Evangelho ensina. Mas esse não é assunto para este vídeo, eu vou comentar sobre isso em outra oportunidade. Vamos lá. E anos depois o senhor sabe disso. Infelizmente eu acabei desobedecendo por casar com o pai do meu filho e tentar reconstruir o meu casamento, já que eu acreditava que ele era o marido que Deus tinha preparado para mim, por ser o pai do meu filho, e eu tentei reconstruir o casamento, mas a orientação é que eu não casasse com ele, porque ele não era da Universal. O senhor sabe disso, que isso é verdade. Outra coisa que acontece, não vou dizer em todas, mas em boa parte dessas organizações religiosas, eles impõem até com quem a pessoa tem que casar. Ou seja, se é da igreja A, não pode casar com a pessoa da igreja B, porque eles dizem que é julgo desigual. E não estou falando nem aqui de uma pessoa crédula casar com uma incrédula, não. Eu estou dizendo de igrejas co-irmãs. Por exemplo, uma pessoa da Assembleia de Deus casar com uma pessoa da Batista. É um dos exemplos. Então eles dizem isso. Por quê? Claro, gente, isso também faz parte do processo alienatório, faz parte do sequestro da subjetividade, do controle das mentes das pessoas. É assim que funciona na maioria. E atenção, a turma do mimimi, não me interprete mal, porque eu não estou aqui absolutamente detonando a religião de ninguém, muito pelo contrário, eu respeito aqui até quem não tem fé, quem não tem religião nenhuma. Não é esse o caso, eu estou falando de alienação religiosa, estou falando aqui de mentiras, de roubalheira que acontecem em muitas organizações religiosas. Não estou em absoluto atacando a fé de ninguém, até porque eu tenho fé sim. Eu acredito em Deus. Respeito quem não acredita, mas eu acredito sim no Deus soberano. Acredito, respeito as pessoas que escolheram a denominação religiosa para congregar. Sim, eu estou falando de outra coisa. Você que é inteligente, você me entende muito bem. Mas infelizmente tem pessoas, é uma pequena minoria, que por mais que você explique, sinceramente. Vamos lá, vamos para o áudio. E eu sofri as consequências da desobediência, né? Eu fui demitida da Record. Só que graças a Deus naquela época eu tinha algumas aplicações e eu podia me sustentar. Então eu aprendi a viver com menos. Eu voltei para o Rio Grande do Sul. Eu tinha muito medo de me perder. Eu não queria perder a minha alma, porque eu sabia que o inferno era real. Então, bispo, eu desobedeci, né? Eu casei com o pai do meu filho e sofri as consequências. Sofri as consequências da desobediência, então tudo bem. Eu tinha que colher o que eu tinha plantado. Mas continuei fiel, obedecendo aqui. E eu queria falar de Jesus 24 horas. Mas talvez o senhor não saiba de algumas coisas. Eu fui orientada a não ficar falando de Jesus nas minhas redes sociais. E eu fiquei pensando, mas eu fui chamada para falar de Jesus. Aí depois, quando eu conversei com essa pessoa, né, que eu tive a oportunidade, ela negou na minha cara, dizendo que ela não tinha falado isso. Mas Deus sabe a verdade. Para avisar o senhor também que enquanto eu estava na Record, aqui no Ao Vivo, eu quase perdi o meu emprego porque eu queria levar as pessoas para a igreja, eu queria falar de Jesus no Ao Vivo e eu não podia falar de Jesus. Muitas coisas aconteceram, bispo, muitas coisas. E a gente sempre é ensinado que o justo não se justifica, né? O justo passa pelas injustiças e não se justifica.
Mas eu acredito que o senhor, como líder da Universal, o senhor precisa saber o que está acontecendo, já que o senhor acredita, né, que a obra é do Espírito Santo. Só que, bispo, eu queria falar uma coisa para o senhor e pedir. Olha, já vai entrar aqui em algo que para mim é o ponto central desta que motivou, digamos assim, este vídeo que eu estou fazendo, tá bem? Mas quando ela diz assim, olha, eu sei que o senhor acredita, ou tem uma ponta aqui de ironia, ou a Andressa Urach, sinceramente, é muito inocente, né? Dizer que o Edir Macedo acredita que a obra. Aí, sinceramente, Andressa, eu creio que isso aqui tem uma certa ironia, inclusive, não só nisso, mas no que ela vai falar agora. Escute aí. Se o senhor tem amor pelas almas, não faz a fogueira santa, bispo. Não faz. Porque eu fui ao fundo do poço por causa da fogueira santa, bispo. Lembra que lá, já vou passar aqui mais ela falando, mas isso aqui é importante, isso aqui é crucial. Eu falei lá no início da Nestlé de alguém fazer um vídeo pedindo a Nestlé para parar de fabricar chocolates, coisa impossível. O produto que tornou a Nestlé milionária, de repente, o carro-chefe da empresa, ela parar de fabricar. Seria um absurdo a pessoa falar uma coisa dessa. Ela pedir para o Edir Macedo parar com a fogueira santa seria o mesmo que pedir à Nestlé para parar de fabricar chocolates ou o McDonald's de fabricar sanduíches ou a Coca-Cola de fabricar refrigerantes, a Volkswagen de fabricar veículos. É a mesma coisa. Edir Macedo, senhor Edir Macedo, ela diz assim, pare a fogueira santa. Pare. Ô, Andressa, aqui, ó, vamos escutar mais. Segure aí, não saia não. Eu vou passar mais um pouco e já comento. E eu acredito que você, claro, que vai ter uma minoria, pequena minoria que vai discordar, mas eu creio que você vai concordar comigo, que a maioria vai concordar comigo. Mas segure aí, vamos um pouquinho mais aqui do áudio. Tudo bem o dízimo, maravilhoso para a obra de Deus crescer, acho justo. Mas a fogueira santa, você tirar o chão dos seus pés, você dar o seu Isaac, quase me levou pro inferno, bispo. Porque eu dei tudo para Deus. Tudo, bispo. Tudo que Deus me deu, eu devolvi para Deus. Não, senhora. A senhora não devolveu para Deus. Não. Se a senhora disser, olha, eu pensei, ou eu estava pensando, eu imaginei que eu estava devolvendo para Deus, mas a senhora não deu para Deus. Atenção, colocando na fogueira santa, dizer, eu dei para Deus. Primeiro que Deus não pede nada para ninguém assim. Esqueça esse negócio de pegar passagens no Antigo Testamento e tirar do contexto histórico, cultural, de um propósito para a época, né? Isso é anacronismo, e dentre outras coisas, é charlatanismo também, e trazer para convencer pessoas, gente, a sacrificar o Isaac, para com isso. Aí ela vem, não, tudo que Deus me deu, eu devolvi para Deus. Na questão aqui, no caso, na fogueira santa. Não, senhora, a senhora não devolveu para Deus nada. A senhora queimou na fogueira santa, diga-se assim. Diga isso. Mas vamos lá, ela disse assim, o dízimo tudo bem, que é para a obra do Senhor. Quem disse a senhora que na maioria dessas organizações religiosas o dízimo é para a obra do Senhor? Ah, não, senhora. Né? Em muitas, e olha que eu arrisco dizer que na maioria, os dízimos e ofertas vai bancar o luxo daqueles que estão lá em cima no poder. É sim, o restante, as pessoas, eles vão de uma forma bastante mínima fazendo. Quem vai para o campo missionário, e eu como missionário que fui aqui na Europa por um tempo,
Eu sei o que eu estou falando. Eles não... Você vai para o campo missionário, eles mandam você se virar. Na maioria é assim. Eles fazem campanhas pedindo dinheiro para missões, mas esse dinheiro não chega no campo missionário, na maioria. Eu sei o que estou falando. E depois eu vou fazer entrevistas com missionários e vocês vão saber disso, né? Então eles arrecadam milhões só com essa historinha de que é para obra missionária. E tem muitos missionários passando necessidades em vários lugares. Sertão da Bahia, porque muita gente fala do continente africano e muita gente pensa que a África é um país, né? Eles botam isso na mente da pessoa, que a África é um país paupérrimo, que está todo mundo morrendo de fome. E com isso eles produzem milhões para eles, né? Então, assim, e o que ela diz aqui, os dízimos, tudo bem. Os dízimos onde? Para quem? Quando? E tem várias perguntas sobre os dízimos, tá bem? Mas tudo bem, é uma questão de convicção, eu não vou entrar nessa seara aqui. Agora, dizer, senhora Andressa Urach, que a senhora deu para Deus quando colocou na fogueira santa, aí paciência, não. Seja sincera, eu pensei, imaginei que eu estava dando para Deus, né? É diferente. Então vamos lá. E aí, bispo, eu fui orientada a ir para política. E eu disse que eu não estava preparada para ir para política porque eu não queria me perder. Eu não me achava madura o suficiente espiritualmente falando para ir para algo que eu não entendia. E mais uma vez, então... Mais bien sûr, claro que eles vão pegar uma pessoa que tem, digamos assim, ela tem um número de seguidores, né? Essa pessoa tem a sua imagem, ela é bem aceita, e elas vão querer colocar essa pessoa na política. Para quê? Ah, claro, gente, eu não estou falando aqui, atenção, da Universal especificamente. A maioria das igrejas está acontecendo isso já de algum tempo. Eles estão aplicando dinheiro, inclusive de dízimos, ofertas, enfim, em política para eleger candidatos, de preferência que façam candidatos que sejam pessoas que façam parte do grupo que comanda essas organizações, ou dos grupos que comandam essas organizações religiosas. Não seria diferente com a Andressa Urach, né? Claro, não, você vai para a política, porque ela seria mais uma que estaria ali atendendo aos interesses da instituição. E volto a dizer, isso é mais comum do que se pensa e se imagina. Estaria desobedecendo, não é mesmo? Então, mais uma vez, eu teria que colher os frutos da desobediência. E aí, o que aconteceu? Eu fui expulsa de grupos, eu fui bastante humilhada, eu fui tratada como demônio, como pombagira, como sem sequer ter dado motivos, porque até então eu não tinha cometido pecado algum. Eu vivia em obediência, em sacrifício. Eu a recém tinha doado todo o meu salário na Fogueira Santa. Eu ainda fiquei devendo no cartão de crédito porque eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, porque eu tinha feito o meu sacrifício, eu tinha doado todos os meus carros, eu doei todo o meu patrimônio. Só sobrou a minha casa. Então, já colocou aqui o termo certo, né? Doei. Tudo eu doei. Então ela não deu, ela não devolveu para Deus, né? Deus não precisa de doações, Deus não precisa de nada. Tudo é dele, já pertence a ele. Só lá ler o Salmo 24, né? Então, ela diz aqui, eu doei. A pessoa que está ali no chamado primeiro amor, que não tem nada a ver com esse tipo de amor, né? Ela se abre, ela fica vulnerável. E ela quer agradar muitas vezes o seu líder, quer agradar aquele que está ali na frente, né? Aí ela vai lá e mostra, ela faz
questão de apresentar e mostrar o que ela está fazendo. E ela diz aqui: eu doei tudo que eu tinha. Que por pouco eu não doei, porque o senhor sabe o quanto eu desejava servir a Deus no altar. E para servir a Deus no altar, a gente não poderia ter nada no nosso nome. Eu não dei nada para minha mãe, eu não dei casa para minha mãe, porque eu pensava primeiro em Deus, para a obra de Deus crescer, para Jesus voltar. E eu acreditava no meu chamado. Gastei com exame de sangue, porque eu estava nas aulinhas de missionária, até que uma pessoa me disse que eu era mais útil fora da igreja do que dentro da igreja. E eu disse: o quê? Eu sou um objeto? Porque eu sou mais útil na política do que falando de Jesus? O homem pode definir o meu chamado? Bispo, eu sei que Jesus existe. Eu sei que todos nós vamos passar pelo julgamento. E eu quero dizer para o senhor que depois de 6 anos, depois de ter obedecido na fogueira santa, em ter sacrificado tudo para Deus, eu fui literalmente... Vejam que a ênfase dela aqui é na fogueira santa. Aqui ela já fala em sacrifício. Ela usou aqui 3 termos. Ela usou eu devolvi para Deus, ela devolveu, ela doou e ela sacrificou. Tudo isso na fogueira santa. Claro que há diferença, sim. Uma coisa é você devolver, a outra é você doar e a outra é você sacrificar. Atenção. Então vamos lá. E volto a dizer, não foi para Deus, senhora. Não diga que foi para Deus. Diga que a intenção até foi essa, mas não foi para Deus. Deus não pede nada disso. Chutada da igreja, né? Com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter doado tudo para Deus. E eu queria pedir para o senhor: para com a fogueira santa, bispo. Para. Pede o dízimo só. Porque eu fui demitida da Record com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter dado meu Isaac. E... Olha, para você que não conhece, ela está falando sacrificar o meu Isaac, ter dado o meu Isaac. Ela está fazendo alusão ao que Deus pediu a Abraão, né? Que levasse o Isaac e, enfim, é uma passagem bíblica que não tem nada a ver. É a pessoa dizer hoje, sacrifiquei o meu Isaac, dei o meu Isaac. Não tem nada disso, gente. É texto fora de contexto. Isso aqui é um absurdo. Volto a dizer, ela está criticando a fogueira santa. Isso. Ela está, na verdade, aqui, a leitura que eu faço, quando ela diz: bispo, o senhor, eu te peço, pare com a fogueira santa. Eu perdi tudo na fogueira santa. Pare com a fogueira santa. E ela vai falando isso. Na verdade, na minha opinião, a leitura que eu faço, ela sabe que o bispo Edir Macedo não vai parar com a fogueira santa, porque, como eu disse lá no início, seria o mesmo que pedir a Nestlé para parar de fabricar chocolates. Ela sabe disso, mas nessa fala dela, ela critica a fogueira santa. Estão entendendo? É tipo assim, eu vou dizer aqui que eu estou querendo o bem do bispo Edir Macedo, dizer que ele acredita que é uma ação do Espírito Santo e tal, e detona a fogueira santa. Está dizendo para as pessoas: gente, não entre nessa, eu perdi tudo. Foi nessa tal fogueira santa. Pelo menos é a leitura que eu faço. Foi injusto, sim, porque
Eu não deixei a desejar no meu trabalho, eu cumpria com os meus horários. Eu acredito que as pessoas da direção da Record não têm nada para falar de mim. Mais uma vez, misturou vida pessoal com profissional. Não foi cumprido o meu contrato. Eu fui demitida bem antes do tempo, não teve multa rescisória, porque eu assinei um contrato sem multa rescisória. Então eu realmente me vi no fundo do poço. E eu implorei a ajuda de vocês, da igreja. Eu disse, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer na minha vida. Eu sabia ser apresentadora de TV, ou eu não consigo nem falar. Porque me dói. E eu pedi ajuda, bispo. Eu implorei, eu disse, pelo menos me devolve uma parte do dinheiro para mim abrir algum negócio, porque eu não pensava em mim, eu só pensava em Deus. Eu disse, por favor, me devolve pelo menos uma parte do que eu doei para mim abrir um negócio para mim, porque eu não tenho como sustentar o meu filho. Eu implorei. E eu pedi ajuda para sua filha, a Cristiane Cardoso, e ela disse que o senhor disse que o senhor não tinha nada a ver com isso. E aí eu fiquei pensando assim, tipo, e a minha alma? E tudo bem eu ir pro inferno porque eu não sabia fazer outra coisa. Eu acabei de ser demitida do meu trabalho com uma mão na frente e outra atrás, sem ter pecado. Eu ia fazer o quê? Voltar pra prostituição? E a minha alma? E as milhares de almas que estavam caindo comigo? Caindo com a minha queda. Porque se converteram através do meu testemunho. O que é que vocês queriam? Que eu fosse exemplo de desobediência? Olha, duas coisas aqui interessantes. Ela fala devolver parte da doação. Ora, se doou, não tem como, a não ser que realmente seja um pedido que não vai ser atendido. Ela diz aqui que ela doou. Devolva pelo menos parte da doação. Novamente ela disse que doou. Depois ela disse que caiu. E os que caíram com a minha queda. A pessoa tem que ter muito cuidado nas palavras. Isso aqui ela colocou em suas redes sociais, pelo menos no Instagram. É um vídeo que está lá, depois vocês podem assistir na íntegra. Pois bem, ela diz o seguinte, olha, que ela doou, que queria pelo menos parte dessa doação. Então, se doou, doou. E depois ela diz, as pessoas que caíram com a queda dela. Então, ela está dizendo que caiu. Né? Então, nesse caso, não teria sido injustiçada. E aí ela dá ênfase à fogueira santa. Né? Como ela diz aqui, você ouviu. Ah, porque a fogueira santa, tal e tal, e é isso, é aquilo, é como se é um erro. E pede para o Edir Macedo, como eu já falei, comentei, parar com a fogueira santa, que é algo impossível. Isso é impossível, ele não vai fazer isso, gente. Parar com a fogueira santa, o carro-chefe, né? Não tem como. Então a Andressa Urach, ela se manifestou aqui publicamente. Inclusive, ela pede perdão às pessoas que, segundo ela, se converteram através das ministrações, pregações dela, do testemunho, e que acabaram se afastando da igreja ou do Senhor, né? Mas, enfim, deixa aí a sua opinião, tá? Já quero agradecer a vocês que estavam esperando este vídeo começar, estão aí, inclusive até agora, me assistindo, participando do chat. Muito obrigado. Eu não interajo porque eu gravado o vídeo, eu não estou ao vivo. Vamos, se Deus quiser, a partir do dia 1º de agosto, está bem perto de agosto agora de 2021,
Se Deus quiser, retornaremos com as nossas lives aqui no canal Voo da Coruja. E já com a entrevista com Henri Cristo, tá? Vamos estar entrevistando, já está agendado, 1h do dia 1º de agosto, domingo, 1h, horário de Brasília, para vocês que estão aí no Brasil, 5h, horário de Lisboa, aqui de Lisboa, e eu vou estar entrevistando o Henri Cristo, tá bom? Então, vai ser bacana, vai ser uma entrevista assim, eu creio que vocês vão gostar bastante. Então, deixa aí já agendado, mas agora, no momento, este vídeo é gravado, você está me assistindo, por isso eu não interajo com vocês que estão aí no chat, tá bom? Mesmo assim, muito obrigado pelos comentários de vocês no chat. Se alguém mandou um super chat, um super sticker, muito obrigado. Independentemente disso, a sua audiência é muito preciosa para nós. Muito obrigado por sua audiência, por sua inscrição, pelo seu comentário. Você que está me assistindo em outro horário, um outro dia, um outro mês, quem sabe um outro ano. Muito obrigado mesmo. Já quero dizer que aqui o canal Voo da Coruja, eu sempre deixo espaço para quem quiser se manifestar. No caso da Igreja Universal, se tiver algum representante, pode vir e aqui explicar sobre a Fogueira Santa, se não tem problema nenhum, tá certo? Aqui a gente, nós falamos, mas também damos a oportunidade para que a parte citada se manifeste, tá certo? Então vamos lá, olha gente, muito obrigado mesmo. Quero lembrar que nós temos um outro canal, o canal Tudo Revelado, o link está logo abaixo aí na descrição. Tem também o link do canal da minha esposa, canal Marta Hafner. Eu te peço a vocês que ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscrevam lá também no canal Tudo Revelado e no canal Marta Hafner. E nos siga também no nosso Instagram e o link está também aí abaixo na descrição, tá? Muito obrigado pelos seus comentários, muito obrigado pelo seu like, como eu disse. Muito obrigado pelo seu apoio, tá? No mais, feliz aniversário para você que faz aniversário hoje, dia que eu gravo o vídeo, 22 de julho de 2021 ou 22 de julho de qualquer outro ano, que você pode estar me assistindo no dia 22 de julho de 2022 ou 2023 ou 2030, 2050, quem sabe. Se você faz aniversário hoje, 22 de julho, parabéns para você, que Deus te conceda vida longa, com muita paz, saúde, felicidades, prosperidade e realizações de sonhos. Um beijo no coração, Deus abençoe, voltaremos a qualquer momento com mais informações e não esqueça, aqui no canal O Voo da Coruja, a verdade é soberana. Com licença.